Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas Temáticas, um programa do nosso canal do Instituto Federal de São Paulo da Licenciatura em Matemática. No programa de hoje, a gente vai entrevistar uma professora que trabalha com a parte de matemática aplicada, eu espero que eu não esteja mentindo, professora doutora Mônica Helena Ribeiro Luiz. Então, é um prazer tê-la conosco, professora Mônica. Então, vamos começar esse bate-papo, essa pequena entrevista. Mônica, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, né, para fazer essa entrevista, despender o seu tempo de coordenadora, seu valioso tempo de coordenadora. E, bom, para começar, eu gostaria de saber algo sobre o seu histórico profissional, né? Então, o que você pode falar sobre a sua carreira, sobre os seus primeiros passos, até você chegar no Instituto Federal e o que você trabalha no Instituto Federal? Seja bem-vindo, Mônica. Olá, o prazer é meu, eu que agradeço o convite. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre a trajetória. Bom, eu sempre gostei de matemática, sempre. E aí, no ensino médio, eu tive a oportunidade de dar algumas aulas de matemática num projeto, tipo um cursinho popular. Então, eram aulas, um projeto voluntário, aulas voltadas para alunos da rede pública, para que eles se preparassem para ingressar num colégio técnico, que era onde eu estudava. E aí, no ensino médio, eu também participei de várias Olimpíadas de matemática, e eu fiz a primeira OBMEC, eu já estou revelando a idade. Enfim, então, eu decidi que eu queria fazer matemática. E aí, num primeiro momento, eu tinha pensado em fazer bacharelado, mas aí, por uma questão logística mesmo, eu acabei optando pela licenciatura. E por estar envolvida, né, nesses projetos no ensino médio, foi muito natural que eu me envolvesse com alguns projetos na graduação. E aí, logo no primeiro ano de graduação, eu já comecei a fazer iniciação científica, que eu fiz durante os 4 anos. E aí eu fiz com o Geraldo, que era o meu orientador, e a quem eu sou grata até hoje, né, porque foi ele que me abriu as portas para esse mundo acadêmico, mestrado, doutorados, porque assim, quando eu entrei na graduação, de fato, eu não sabia exatamente o que era um mestrado, um doutorado. E ele que foi me apresentando, né, abrindo essa chance aí de pesquisa. Então, eu acho que a iniciação me abriu muitas portas, sim. Comecei a me envolver cada vez mais com a parte da graduação, e aí os projetos que eram diferentes disso eu fui deixando de lado, e fiquei totalmente voltada mesmo para a parte de iniciação científica, TCC e, enfim, os projetos, né, de graduação. E aí, na iniciação científica e no TCC, eu trabalhei mais voltado para o ensino, então eu pesquisei um pouco de resolução de problemas e modelagem matemática. E aí, no final da graduação, já conversando, né, com o meu orientador sobre a possibilidade de ingressar no mestrado, me inscrevi em alguns programas e acabei ingressando no mestrado na Unesp de Rio Claro, programa de mestrado em matemática, era um mestrado profissional. E aí, nesse mestrado, eu continuei trabalhando com a modelagem matemática, mas mudou um pouquinho o enfoque, não era mais como uma estratégia de ensino, mas como modelos mesmo. Então, eu estudei sistemas dinâmicos, trabalhei com modelos voltados para a epidemiologia. E aí eu trabalhei com análise de estabilidade de sistemas, de equações diferenciais. Eu fiz um mestrado com a professora Renata, também muito bacana, Renata Zotin, me ajudou bastante. E aí, por gostar dessa parte de matemática aplicada, eu decidi tentar um doutorado na matemática aplicada, né? Em paralelo com o mestrado também, eu acabei passando no concurso para ser professora do Estado, então eu atuei no Estado por 3 anos, né, que foi uma experiência muito enriquecedora para mim, né? Por hoje atuar na licenciatura em matemática, eu consigo compreender os relatos que os alunos trazem, né? Por eu ter vivenciado, né, essa fase no Estado, que eu achei que foi muito enriquecedor mesmo. E aí, voltando para o doutorado, né, eu acabei ingressando no doutorado na Unicamp, no IMEC, na área de matemática aplicada. E aí eu fiz o doutorado com o Rodney, uma pessoa muito querida, com quem eu aprendi e ainda aprendo muito, né, é uma inspiração para mim até hoje. E aí, por estar nessa parte de modelos, de gostar dessa parte de aplicada, eu decidi continuar na biomatemática, né, que é uma área da matemática aplicada. Então, eu gosto muito dessa parte de modelos. Então, o doutorado, em especial, eu fiz na parte de controle ótimo,
Eu trabalhei para controle de uma praga de laranjas, né, de laranjeiras. Então, o foco maior foi na parte da teoria de controle ótimo. Mas eu também trabalhei um pouquinho com fuzz, um pouquinho com autômatos celulares, com essa parte de modelagem. Então, foi isso. Até entrar no IFE, que foi em 2014. Foi no meio do doutorado também que eu ingressei no IFE, aí eu acabei exonerando do Estado, né, por uma questão de tempo mesmo, que eu não conseguiria me dedicar a todas as funções. Então, eu saí do Estado, mas, assim, repito, né, foi muito enriquecedor para mim, eu aprendi bastante. E aí eu ingressei no IFE, né, no Instituto, em 2014, junto com o doutorado. Bom, Mônica, uma constante em relação aos entrevistados, né, que são professores, colegas nossos, o quanto, quando a gente coloca em alguns minutos a trajetória, a gente vê lá o bichinho bicado, né, bem no comecinho, toda a trajetória, e aí passa por, às vezes, educação matemática aplicada, enfim, né, então, todo um desenvolvimento a partir de um começo extremamente sabe, rudimentar ali, né? Todo pequeno. Então, com relação a essa parte, você já começou a falar da parte do seu doutorado, né? A pesquisa que você fez no doutorado. Você falou que o Roger ainda te ajuda até hoje. Então, eu queria saber o que você tem desenvolvido de linha de pesquisa no Instituto Federal de São Paulo. Tá, então, no Instituto, como eu disse, eu entrei em 2014. E aí eu atuei, tive a oportunidade de atuar em vários cursos, né? Desde o ensino médio, que é dos técnicos integrados, até a graduação, tecnologias, engenharias, licenciaturas, e mais recente agora no mestrado, o Profimat, né? E é um ponto positivo que eu acho do IFE, porque a gente tem essa possibilidade de atuar em vários cursos, de vários níveis, né? E principalmente por a gente atuar na licenciatura em matemática, eu acho que isso enriquece a nossa formação, né? Porque a matemática acaba que está tudo interligado. E aí são abordagens diferentes que a gente faz, né? Então, hoje, em particular, né, nesse semestre, eu estou com a licenciatura em matemática e com a engenharia. E também acabei assumindo a representação da matemática, né, dos professores da matemática. E aí tem as orientações também de TCC, de dissertação, iniciação científica, as monitorias. O IFE nos possibilita, né, ir para vários caminhos. Ah, legal. E nesses TCCs, né, enfim, eventuais alunos de mestrado, o que você tem desenvolvido com esses alunos? Então, eu gosto muito dessa parte de modelagem, isso aí é o que me acompanha desde a graduação, né? Então, tudo que está relacionado com modelos matemáticos, seja para estudar modelos, né, que já existem, os clássicos, ou modelos que a gente tenta fazer previsões, né? Agora que a gente está no meio dessa pandemia, a gente tem visto bastante essa parte da matemática aplicada com a modelagem do coronavírus, né? Então, tudo que está relacionado à modelagem é algo que me interessa muito. Mais recentemente, eu tenho me aventurado um pouco na teoria dos conjuntos fuzz, então eu, junto com outro professor, o Graneiro, a gente está orientando alguns alunos nessa área, né? E assim, tudo que é relacionado, né, com modelos, equações diferenciais, essa parte da teoria dos conjuntos fuzzy, tudo é bem-vindo. Bom, então, já que você falou que nessa parte de modelagem tudo é bem-vindo, então, o que você daria de cartão de ingresso, assim? Nossa, um aluno, ele vai querer falar com a Mônica sobre uma possível orientação, iniciação científica ou mestrado. Nossa, então, a Mônica chega e fala assim, por favor, você tem que começar com isso. Então, assim, o que pode fazer brilhar os olhinhos de um aluno da graduação ou da pós-graduação em matemática aplicada? O que você indicaria? Algum artigo, autor? Como é que seria esse ingresso? Então, da parte de modelagem, eu indico sempre o ensino-aprendizagem com modelagem matemática, que é do Rodney. Eu acho que é um livro assim que ele introduz muito bem a parte de modelos matemáticos e abre possibilidades para você se aprofundar. Então, ele apresenta muitos modelos que, se você quiser se aprofundar, é possível. E aí a gente busca outras referências também. Na parte de fuzzy, a gente tem
tem um livro de tópicos de lógica fuzzy e biomatemática, né? Porque aí, como eu trabalho com biomatemática, eu sempre indico esse. Mas tem outras grandes referências também. Tem os livros clássicos de EDO, né? E assim, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. No meu doutorado, né, a gente acaba lendo bastante coisa. Então, eu precisei ler muita coisa, estudar muita coisa. Então, tem também uma parte de controle ótimo ou de autômatos celulares. Eu cito bastante referências de trabalhos nessas linhas. Eu ainda não tive a oportunidade, né, de orientar um aluno nessa parte de controle ou de autômatos celulares, mas também é algo que me interessa. Mas tem bastante referência lá que dá para o aluno ter uma noção do que se trata, e eu também estou aberta a conversar, né, com quem se interessar sobre o assunto. Legal. Curioso que o último entrevistado foi o professor Dr. Rogério, né, e ele estudou no doutorado John Conway, que ele ficou, infelizmente, nas palavras dele, mais conhecido no mundo por trabalhar com autônomo celular, né, que é o jogo da vida. Ele, na verdade, fala que, enfim, ele não queria ser lembrado por isso. Ele faleceu esse ano. Só que, de novo, assim, o Rogério trabalha com educação matemática, você trabalha com matemática aplicada, né? Bom, então, para terminar a entrevista, considerações finais, uma palavrinha para quem estiver te ouvindo. Digamos que você estivesse falando com você no começo da carreira, um pouquinho antes de ser picada ali, né? Faça algumas considerações finais. Bom, então vou falar de uma forma geral para os alunos, né? Mais especificamente para os da licenciatura, mas alcança todos de qualquer forma, né? Seria assim, mais uma dica: se envolvam com o curso de vocês, né? Participem de projetos, conheçam o curso, se deem a oportunidade de ir além das disciplinas, né? As disciplinas, claro, elas são importantíssimas, são fundamentais, mas é importante que a gente consiga conhecer outras possibilidades que o curso oferece. Então, tem projetos de iniciação científica, tem projetos como o PIBID, a residência pedagógica, projetos de Olimpíadas, enfim, as possibilidades são inúmeras, né? E é possível que o aluno cresça muito quando ele começa a se envolver de fato, né, com o seu curso, ele começa a descobrir o que ele gosta mais, né? Porque não tem nada melhor do que a gente trabalhar com o que a gente gosta, não é? E para ir além das disciplinas, né? Eu sei que às vezes para os ingressantes fica um pouco confuso, a gente entra na faculdade, fica um pouco perdido, não tem certeza se é isso mesmo que quer, parece que as disciplinas elas são isoladas, né? E na verdade na matemática tudo está relacionado. E às vezes no comecinho parece que nada faz sentido. Então, para os ingressantes eu digo, tenham paciência, porque com o decorrer dos semestres tudo vai se relacionar, tudo começa a fazer sentido, né? E se deem essa chance de conhecer, né? Na parte acadêmica a gente acaba separando a matemática em grandes áreas, né? Análise, álgebra e geometria. E aí parece que um pesquisador de análise ele não tem nada a ver com álgebra ou com geometria, e não é bem assim, né? Ele escolhe uma linha que ele vai seguir e se dedicar mais, mas não significa que ele deleta as outras, né? Sempre tem uma ligação, a gente sempre recorre, então as disciplinas estão todas interligadas. Então, o que eu diria para os alunos conheçam, né, essas grandes áreas. O nosso curso de licenciatura, em especial, é para formação de professor, mas é para a formação de professor de matemática. Então, o conhecimento em matemática precisa ser uma base muito sólida para que ele possa ensinar matemática, né? Então, eu diria isso. Se deem a chance de conhecer a matemática. Palavras fortes e verdadeiras da professora Mônica. Mônica, nós agradecemos imensamente a sua presença aqui, as suas sábias palavras. Então, bom, parabéns por toda a trajetória, tá? E sucesso. Mais uma vez, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, então essa foi a entrevista com a professora doutora Mônica. E nas descrições aqui do vídeo você vai encontrar os materiais, algumas informações que ela colocou durante a entrevista. E também você pode aproveitar e colocar um curtir, se inscrever no canal se você não tiver feito isso daí, ativar o sininho para você ver mais vídeos. E não se esqueça de olhar os nossos outros vídeos da playlist dessa mesma parte temática de entrevistas, tá? Veja também a parte de Café com X e não se esqueça de falar para os seus amiguinhos que estão pensando em fazer matemática de outras instituições,
para assistirem esse canal, se inscreverem e se divertirem, ok? Gente, agradeço e até a próxima. Tchau.